Você gostaria de saber como instalar um forro acústico no seu próximo projeto comercial, ou até mesmo em sua casa? A Armstrong preparou um vídeo perfeito para te ajudar. Instalador de forro em 20 minutos foi filmado em uma obra real localizada na Flórida. Todos os desenhos técnicos são reais e foram adaptados especialmente para o sistema métrico do Brasil. Vamos rever as ferramentas necessárias, descobrir como determinar o layout do forro e como solucionar os pontos críticos de uma instalação. Em seguida, você vai aprender sobre como instalar as cantoneiras de maneira adequada, os ganchos para os tirantes e as técnicas de instalação de perfil que te ajudarão a instalar forros como um profissional. A instalação ficará tão perfeita que ninguém saberá que você aprendeu tudo em apenas 20 minutos. Depois disso, vamos explicar detalhes sobre layout de iluminação, técnicas de instalação dos painéis de forro e acessórios para perfis da Armstrong, que tornarão a sua instalação ainda melhor. Pronto para começar? Primeiro você precisará de ferramentas. Aqui estão as ferramentas necessárias mais comuns. Analise essa imagem com a lista de verificação. Você verá essas ferramentas identificadas e utilizadas durante todo esse vídeo. Possuir as ferramentas e os equipamentos de segurança adequados te ajudará a garantir uma instalação de forro perfeita e segura. Aqui está o projeto. Esse é um salão de jantar aberto, antigo, num acampamento, que está sendo fechado para a instalação de ar-condicionado e, consequentemente, para que o seu uso seja mais versátil no clima quente da Flórida. Nosso novo forro vai diminuir o ruído no espaço, proporcionando uma iluminação consistente e uniforme em todo o ambiente. A largura interior desta sala é de 8,8 metros, enquanto o comprimento é de 20,9 metros. Esse vídeo vai mostrar como centralizar a instalação do forro dentro de um espaço para obter um visual agradável e equilibrado. O arquiteto pode ter recomendações de layout para o projeto, como, por exemplo, que os perfis principais sejam alinhados com o centro de uma coluna e etc. É importante verificar esses detalhes antes da instalação. O uso do laser para nivelar é crucial na instalação de forros hoje em dia. Felizmente, eles são acessíveis e podem ser comprados em casas de materiais de construção ou diretamente com o distribuidor. Muitos locais também alugam os lasers. Verifique se a linha de nível do seu laser está de acordo com a altura do forro acabado. Essa é a linha onde iremos fixar a nossa cantoneira. Como você pode ver, nesse projeto é preciso usar uma furadeira para criar pontos de fixação conforme instalamos a cantoneira, acompanhando a linha vermelha do laser. Pregos resistentes funcionam bem quando a instalação é feita em blocos de concreto. Na maioria das vezes, você só está fixando junto a uma parede de gesso. Nesse caso, uma parafusadeira e parafusos de gesso ou grampos resistentes serão tudo o que você precisará para fixar a cantoneira ao gesso. O código de construção não considera a cantoneira acústica como estrutural. No entanto, deve ser bem fixada à parede para obter uma instalação bem acabada. Quando você chegar aos cantos internos, um corte de 45 graus torna o acabamento muito mais agradável visualmente do que simplesmente sobrepor os cantos. Tudo o que você tem a fazer é marcar a cantoneira inferior e cortar a 45 graus. Em seguida, sobrepor a extremidade cortada da cantoneira superior para obter um visual perfeito em meia esquadria. Os cantos externos exigem um pouco mais de atenção, mas também é possível alcançar um visual de meia esquadria bem acabado. Basta deixar as cantoneiras ultrapassarem o canto externo e cortá-las com um comprimento maior. Em seguida, você deve cortar a aba vertical do perfil, deixando uma aba horizontal exposta. Você fará isso em ambas as cantoneiras no canto externo. Depois, deverá sobrepô-las na posição e marcar o ponto de corte de meia esquadria em 45 graus, que deverá ser feito na cantoneira inferior. Em seguida, levante a cantoneira superior e faça o corte de 45 graus apenas na cantoneira inferior. Corte a cantoneira superior no comprimento desejado e o canto estará perfeitamente acabado em uma esquadria e estruturalmente sólido. Uma braçadeira manterá o canto no lugar enquanto você faz a fixação final na parede. Agora vamos descobrir qual a largura que nossos painéis de forro de perímetro deverão ter. Isso nos ajudará a determinar qual o layout final dos perfis. Já que os edifícios geralmente não são perfeitamente quadrados, você sabe que terá que cortar seus painéis de perímetro. O visual mais agradável é alcançado quando seus painéis de perímetro têm no mínimo 25 cm de largura, e a parede oposta tem painéis de perímetro com exatamente a mesma largura, proporcionando um equilíbrio adequado no ambiente. Atualmente existem aplicativos de construção como o Calculator Master Pro, porém uma calculadora normal também funcionará bem. Se a nossa sala tem 8,8 metros de largura, vamos pensar em instalar 13 painéis completos de 62,5 por 62,5 centímetros.
que darão 8,125 metros de forro. Isso deixa um espaço de 67,5 centímetros de painéis para os nossos perímetros, que quando divididos por 2, nos proporcionará painéis de perímetro de 33,75 centímetros de cada lado. Pequenas lascas de painéis de perímetro com 5 centímetros não ficariam bem visualmente, mas painéis de perímetro com 33,75 centímetros ficarão ótimos visualmente e darão um equilíbrio adequado ao ambiente. Agora vamos analisar as bordas nos dois lados restantes. Se o comprimento da nossa sala é de 20,90 metros, vamos utilizar 32 placas completas de 62,5 por 62,5 centímetros, que nos dará 20 metros de forro. Assim teremos 90 centímetros para dividir nas duas placas de perímetro. Com essa divisão, nos sobram painéis de perímetro de 45 centímetros para cada lado. Para garantir que a nossa instalação de perfil seja bem feita e esteja em esquadro, é importante instalar dois barbantes perpendiculares denominados de linha seca ou linha de referência, para servir como uma guia perfeitamente quadrada na instalação do nosso perfil. Vamos instalar nossa primeira linha de referência no comprimento do salão. Nós já sabemos que os nossos painéis de perímetro serão de 33,75 centímetros. Vamos então adicionar 62,5 centímetros para a largura de um painel de tamanho completo. Isso estará a 96,25 centímetros da parede e a nossa linha de referência deverá ser instalada paralelamente ao nosso primeiro perfil principal. Nós realmente precisamos que a linha de referência esteja apenas tocando a borda de fora desse perfil principal. Portanto, adicionando 12 mm referentes à metade de um perfil principal de 24 mm, a nossa linha de referência estará a 96,37 centímetros da parede comprida. A segunda linha de referência será instalada ao longo da largura, ou seja, da parede mais curta do salão, e será alinhada exatamente com o centro do primeiro painel de tamanho completo. Considerando que os painéis de perímetro terão 45 cm, devemos adicionar a medida referente à metade de um painel de tamanho completo de 62,5 cm, ou seja, 31,25 cm. Sendo assim, a linha de referência deverá estar localizada a 76,25 cm da parede mais curta. Agora, com as nossas linhas de referência, que representam a localização do nosso primeiro perfil principal, estamos prontos para instalar nossos ganchos para tirantes de metal calibre 12 a 1.250 centímetros do centro. Sem as linhas de referência, é difícil saber onde instalar nossa primeira fileira de ganchos para os tirantes. Aqui, estamos amarrando os tirantes em parafusos tipo gancho nas vigas de madeira, mas você pode disparar os prendedores com uma pistola que aplica pregos diretamente na laje de concreto. Após a instalação da sua primeira fileira de tirantes, basta mover mais 1.250 centímetros e instalar a sua segunda fileira, e assim por diante. Prender os tirantes é fácil, desde que você deixe uma sobra longa, que você pode dobrar como uma alça, dando 3 voltas num espaço máximo de 7 centímetros. O uso de cortadores de cabo também pode ajudar na amarração, como se mostra aqui. Mais uma vez, você tem que dar pelo menos 3 voltas completas no cabo em um espaço máximo de 7 centímetros para obter uma instalação segura e atender às normas. É importante que os tirantes estejam soltos em prumo na vertical. Eles devem estar sempre dentro da proporção de 1:6. Isso significa que para cada 2,5 cm que um tirante é deslocado para a direita ou para a esquerda do prumo, deve haver pelo menos 15 centímetros de tirante solto na vertical. Por exemplo, se você mover um tirante de 5 centímetros para fora do prumo, você deve ter pelo menos 30 centímetros de tirante solto na vertical. Se não for possível conseguir a proporção de 1:6 de tirante solto, então você deve adicionar um tirante extra, igualmente inclinado na direção oposta para manter a simetria. Enquanto instalamos os perfis principais nivelados com a cantoneira, bloqueamos a linha horizontal do laser, mas isso é fácil de resolver. Basta abaixar o laser em 8 cm e nivelar, anexando o cartão refletor magnético à parte inferior do perfil, enquanto você finaliza a instalação e confere o nivelamento. O primeiro perfil principal será instalado paralelamente à primeira linha de referência longa, sempre mantendo a linha de referência na borda externa do perfil principal. É sempre importante ter um tirante próximo ao final do perfil principal. Se medirmos a partir do orifício onde será colocado o tirante externo, ou seja, onde nosso primeiro perfil principal deve terminar, serão 218,75 cm.
E se somamos a medida de 76,25 referente à distância da linha de referência até a parede, teremos a distância final de 295 centímetros. Para que possa entender melhor, colocamos a trena na posição do último tirante para a emenda do perfil principal, que será o ponto mais forte da instalação. Medimos de trás para frente 218,75 centímetros, onde está a linha de referência. A partir da marcação da interseção dessa linha de referência, vamos medir mais 76,25, que é a distância da parede até a interseção da linha de referência. Aqui, vamos cortar o perfil principal. Isso é importante porque vamos repetir a medição da linha de referência até a parede para cada 1,25 m do centro do perfil principal inicial que instalamos. Depois disso, os perfis principais continuarão sendo instalados em tamanho completo e sempre terminarão a 7 cm de um gancho para tirante. Observe aqui como nosso perfil principal tem um orifício para o tirante localizado a 7 cm da emenda. Lembre-se de conferir se o perfil está sendo nivelado com cartão de laser cada vez que um tirante é instalado. Mais uma vez, lembre-se de medir da parede para a linha de referência e cortar seus outros perfis principais como fez da primeira vez. Cada perfil principal inicial deve ter o mesmo orifício do perfil secundário, passando diretamente sobre a linha de referência mais curta. Sem essa preparação, seus perfis secundários nunca se alinhariam visualmente em uma linha reta. Vamos então instalar os perfis secundários de 1,25 m, sendo que o primeiro perfil estará a 45 cm na nossa parede de partida paralela. Todos os outros perfis secundários de 1,25 m estarão a uma distância de 62,5 cm do centro. Uma vez que você ouvir um clique, saberá que o perfil foi conectado corretamente. No momento de cortar um perfil secundário de 1,25 m, que se instala perpendicularmente à parede longa, você deve juntar a extremidade da parte branca do perfil secundário à borda da cantoneira, e em seguida marcar e cortar o perfil secundário na parte de fora da borda do perfil principal paralelo, onde a linha de referência está localizada. Depois, simplesmente gire 180 graus o perfil e assim termine o corte. Ele estará cortado perfeitamente no tamanho certo. Cada instalador deve ter uma quantidade de 5 a 7 braçadeiras pequenas. Essas braçadeiras são muito úteis para segurar os perfis no lugar até que esteja pronto para fixá-los permanentemente com um rebite. Estamos num ponto agora onde precisamos conferir o enquadramento de nossos dois perfis principais iniciais e seus perfis secundários às nossas linhas de referência. Essa é a linha curta. Veja como pequenos toques ajustam a posição do orifício diretamente sobre a linha de referência. A mesma coisa vale para o perfil principal, que apenas com alguns pequenos toques pode se posicionar ao lado da linha de referência. Nossas braçadeiras proporcionam a quantidade certa de tensão para deixar que os nossos perfis de borda se movimentem com um simples toque para o ajuste com a linha de referência. Depois de estarmos certos de que o nosso perfil está em esquadro com ambas as linhas de referência, sugerimos medir diagonalmente um módulo de perfil de 1,25 por 1,25. Mesmo se todos os perfis secundários estiverem instalados, meça um módulo de 1,25 por 1,25. Se o nosso módulo de perfil inicial estiver em esquadro, ambas as medidas diagonais devem ser exatamente as mesmas. Se não estão, empurre seus módulos de perfil secundários de 1,25 para a direita e aperte a braçadeira para remover a folga e meça novamente. Se ainda estiver diferente, ajuste a sua linha de referência mais curta e meça até que esteja em esquadro. É crucialmente importante conseguir um esquadro perfeito nesse canto de partida da sala. Uma vez que o perfil de partida estiver em esquadro, o resto da sua instalação vai continuar certa. Agora que o perfil está em esquadro, vamos mantê-lo dessa forma através da fixação do nosso perfil à cantoneira nas duas paredes iniciais. Se ainda estiver faltando instalar algum perfil secundário, você deve fazer isso agora. Quando inserir um perfil secundário num orifício, sempre insira à direita do perfil secundário oposto. Enquanto termina de instalar os perfis secundários e os rebites, reajuste constantemente com a linha de referência, caso necessário. Porque quando terminar este canto de partida, se ele estiver em esquadro, o resto do seu trabalho estará praticamente garantido. Quanto mais atenção se dá ao trabalho no início da instalação, mais garantias você tem de que o resto não apresente problemas.
Se você não puder deixar os rebites expostos, ou se você estiver usando um perfil de 9x16, considere usar o GCWA, ou clipe de fixação na parede. Quando instalado no lugar certo, atrás da cantoneira, o GCWA tem dentes que seguram o perfil depois de apertado com alicate, ou parafusado. De qualquer forma, o seu perfil estará bem fixado e seguro. Agora que o nosso canto de partida está completo, vamos terminar de amarrar os tirantes restantes e seguir em frente. É sempre melhor esperar e terminar de amarrar os últimos cabos no final, caso tenha que corrigir qualquer diferença de nivelamento. Já que estamos falando de tirantes, esse pequeno acessório é também uma ótima opção para ter em mãos. Se você precisa emendar novos cabos a cabos previamente existentes, como em um projeto de reforma, por exemplo, ou se você simplesmente precisa fabricar um tirante de 6 metros, o item WS12 é a solução perfeita. Nossos próximos perfis principais estão agora conectados com perfis secundários de 1,25 e tegulares de 62,5. É necessário conferir o nivelamento para cada novo perfil principal instalado com o uso do laser. Podemos ter a certeza de que nossa instalação está em esquadro, porque no início gastamos o tempo necessário para iniciar o projeto com uma instalação perfeita. Você deve manter suas linhas de referência e conferi-las de vez em quando. No entanto, a instalação deve continuar em esquadro. Quando chegar a hora de conectar dois perfis principais de 3,125 metros, simplesmente insira à direita do perfil principal oposto. Quando ouvir um clique, a conexão estará segura e bloqueada, com mais de 150 kg de resistência. Quer saber como desconectar os perfis principais? É realmente fácil. Basta usar uma chave de fenda para dobrar a aba da ponta de cada lado do perfil principal a 90 graus. Quando quiser conectá-los novamente, simplesmente dobre as abas das pontas de volta ao seu lugar e clique novamente para obter a mesma conexão segura de antes. Nossa instalação de perfil está começando a tomar forma, com perfis principais e secundários expandindo rapidamente nas duas direções. Já falamos sobre a força de emenda do perfil principal e a sua facilidade de remoção, mas e os perfis secundários? Bem, uma vez conectados, serão necessários 130 kg de força para separá-los. Como desconectar os perfis secundários? Com uma chave de fenda de cabeça chata, solte as abas de travamento na direção externa em ambos os lados de uma interseção. Com as duas mãos, gire o perfil principal afastando-o de você. Em seguida, solte o perfil secundário que está tentando remover fazendo um movimento para cima. Aqui está um exemplo da vida real. Estamos empurrando as abas de travamento para ambos os lados. Agora vem a rotação do principal. Antes de reinstalar, basta dobrar a aba de travamento de volta, fazendo um ângulo de 45 graus. Nossos perfis principais chegaram ao fim do comprimento de 20,90 metros do nosso espaço. Agora, como cortaremos com precisão um perfil principal para que se encaixe perfeitamente no tamanho da parede oposta? Bom, basta encostar o fim do perfil principal na parede de cabeça para baixo e em seguida cortar na medida a aba do perfil principal. Depois gire 180 graus, o perfil principal já cortado e instale. Ok, nós já revisamos as linhas de referência, a instalação dos ganchos para tirantes, a instalação do perfil principal, seguido da instalação do perfil secundário de 1,25 e do perfil tegular de 62,5. Vamos agora falar sobre o layout das luminárias. O projeto arquitetônico apresenta luzes de 625 por 1250, de norte a sul, o que significa que o peso das luminárias serão suportados pelos perfis principais, como deve ser. E se a direção das luminárias muda depois que o perfil for instalado? Isso colocaria só um lado da luminária sobre o perfil principal, em vez dos dois lados recomendados. Neste caso, um perfil secundário de 1,250 deve fazer uma ponte perpendicular com os outros dois perfis secundários de 1,250. Essas pontes de perfil secundário devem agora atuar como perfis principais e ter a mesma capacidade de carga. Consulte a página de dados dos perfis para determinar qual perfil secundário de 1,250 corresponde à capacidade de carga dos perfis principais em instalações com ponte. Aqui estamos instalando um perfil secundário de 1,250 para criar o nosso módulo de 1,250 por 1,250.
Esse perfil de ponte de 1.250 deve coincidir com os outros dois perfis secundários perpendiculares de 1.250 na capacidade de carga do perfil principal. Seguimos com o perfil tegular de 625 para criar as nossas aberturas de 625 por 625 no painel de forro. Aqui você vê o perfil principal pendurado com o cabo à esquerda e o perfil de ponte à direita. Vamos falar sobre as instalações de perfil fora do módulo ou alternadas. Ao instalar uma luminária com perfis secundários sem oposição ou instalações de módulos alternados, você precisa fixar os perfis sem oposição. Para isso, use o clipe STAC, que toma o lugar de um perfil secundário oposto e garante a conexão do perfil individual ao módulo. Um rebite mantém o módulo e o perfil conectados mesmo em áreas sísmicas. Se você tiver que instalar perfis de tamanho personalizado ou módulos num local onde o perfil secundário não apresente orifício, corte as abas do seu perfil ou use um pedaço de sobra de perfil principal e coloque-o no módulo onde você precisa que ele esteja. Depois de fixá-lo no lugar, use o clipe de retenção GC3W. Esse versátil clipe permite a colocação de um perfil fabricado no campo, onde não existe um orifício de perfil secundário. Ele pode ser fixado através de um alicate ou da fixação com parafusos. De qualquer maneira, seu perfil fabricado estará seguro e pronto para receber uma luminária ou um difusor de ar. Nosso perfil está instalado, quadrado e acabado. Vamos gastar alguns minutos falando sobre o forro, especificamente sobre o corte dos painéis de perímetro. Para um painel com borda quadrada, encoste a fita métrica na parede e meça até a borda interior do perfil. Deslize o final da fita ao longo da superfície do painel para conseguir transferir a sua medida antes de cortar. Depois de 2 ou 3 cortes com um estilete, será possível separar o painel. Para um painel com borda tegular, também é possível reproduzir o detalhe da borda no perímetro, uma vez que o painel tenha sido cortado no comprimento adequado. Basta deslizar o estilete ao longo do painel ainda instalado, usando a cantoneira como guia. Retire a placa e corte através da superfície apenas a profundidade do detalhe, cerca de 16 mm. Em seguida, corte ao longo da borda a mesma profundidade para remover a sobra do canto e reinstale para conferir o resultado do corte feito. Se você tiver que fazer recortes circulares para luminárias redondas ou pulverizadores, marque com uma fita o centro da localização do recorte. Em seguida, use um compasso para marcar e delinear o seu corte circular na superfície da face do painel. Use um serrote de ponta para cortar o círculo e o painel estará pronto para receber o acessório. Finalmente, após a conclusão da instalação, se você detectar marcas de mãos deixadas sobre os painéis durante a instalação, um removedor de sujeira químico e seco será perfeito para apagar aquelas pequenas manchas da superfície da face do painel.